Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Esfera Podcast hoje tem um convidado especial, Otávio Pernambucano, que é um comunicador também. Ele também atua no Procon, ele tem diversas atividades, também já se envolveu com a política e vai trazer um pouco da trajetória dele aqui, talvez para inspirar você, para tirar sua curiosidade sobre algumas coisas, você que já o conhece, e quem não conhece ele ainda, quem sabe se inspira aí para ter uma carreira dinâmica igual a dele, né? Multitarefas. É Otávio Pernambucano, nosso convidado de hoje. E aí, Otávio, quem é você? O que você faz? E como você veio parar aqui no nosso Tocantins? É isso aí, meu querido Silvio Jaca e a todos do Esfera Podcast. Pois é, eu sou o Otávio Pernambucano, estou aqui há 6 anos, né? Vai fazer agora em setembro 6 anos que estou aqui em terras tocantinenses, né? Pisei aqui vim pela primeira vez e já fiquei, né? Vim para tentar ver se eu ia gostar, acabei gostando e nem voltei para buscar o resto das malas. Eu já fiquei de vez, amei esse lugar. Estou aqui há 6 anos aprendendo muito com o povo tocantinense. É uma nova cultura, é um novo modo de se viver. Culinária diferente, para mim é tudo diferente, até o calor é maior de onde eu vim, então assim, para mim é gratificante demais fazer parte dessa terra tocantinense. E esse diferente, é um diferente bom ou não tão bom assim, né, da culinária, do calor? A culinária eu sinto saudade da minha, uma buchadinha de bode bem preparada, um sarapatel, uma tripinha de bode, aí eu sinto falta dos frutos do mar. É o pessoal que gosta também, né, só que é mais pro interior, né, isso. O pessoal tem mais esse costume, né, de ter uma culinária muito parecida com a nordestina tradicional, né? E a comida que é bem temperada, a nossa é muito tempero, né? Aqui é mais suave, né? Quando eu cozinho... Aqui é tão quente que se pegar pesado com o tempero... Às vezes eu gosto muito de cozinhar, então eu vou preparar comida para visitas quando chega e falo, nossa, você gosta de tempero, porque quando eu faço a compra, eu compro tempero à vontade, porque é o costume da gente, pernambucano, as comidas serem bem temperadas, né? E você trabalhou no rádio, na TV, e como que foi sua trajetória? Como você começou? O que te levou? Você sempre foi atraído por essa área da comunicação? Qual área da comunicação é o seu forte? E assim, já era um interesse desde pequeno? Você sempre quis fazer isso? Ou foi uma oportunidade que apareceu e você entrou nesse caminho e seguiu em frente? Desde pequeno eu era um rapaz bem vergonhoso até a 4ª série ali. 4ª, 5ª série eu era muito vergonhoso. E aí, quando foi ali por volta da 5ª, 6ª série, eu fui estudar num colégio chamado Mundo Mágico. E aí a diretora, que era a Dora, a proprietária da Escola Mundo Mágico, ela me viu falando demais e falando muito. Ela, rapaz, você devia ser um radialista, que você conversa demais. E aí eu falava muito na escola. E aí ela despertou algo. Aí eu disse, radialista, gostei. Que eu, na 5ª para 6ª série. Não, minto, 7ª série. Ela pegou e aí despertou isso em mim. E aí eu cheguei para ela e falei, por que a gente não coloca, ia ter a Feira de Ciências, e aí eu falei para ela, isso em 7ª série, ela já estava com uma visão que hoje, seguia até hoje, né? E aí eu cheguei para ela, Feira de Ciências ia acontecer, e eu falei, por que a gente não coloca uma rádio na escola, né? Para ir falando dos estandes que tem na Feira de Ciências e tal. E aí o filho dela sempre gostou, o Bruno Eleste, um abraço para ele, sempre gostou disso. E aí ele montou junto com o pai dele, o Everaldo, e aí montaram várias caixas de som na escola. E eu fui o apresentador da Feira de Ciências no som da escola, né? Na rádio da escola. E assim, dali em diante eu comecei a tomar gosto. E eles iam desmontar toda a estrutura da rádio. Eu fiquei, não, todo o intervalo agora, enquanto os meninos iam brincar, lanchar, eu ia para dentro do estúdio da rádio, da escola, para falar as fofocas da semana, falar o que é que tinha de prova, o que é que tinha de avaliação acontecendo. Então, eu comecei a fazer esse tipo de trabalho nos intervalos da escola, né? E eu costumo dizer que é assim, eu na 7ª série ali, ia abrindo mão do meu intervalo, de jogar bola, de brincar com os meninos, do meu lanche, para estar trancado dentro de uma sala, né, falando o que me despertou, né, ali o rádio. E aí, isso eu deixo até um recado para quem está em casa. Às vezes você
não quer sair da zona de conforto, às vezes você não quer abdicar de muitas coisas, né? Porque acha que vai sugar demais a sua energia. Mas, gente, tem coisa que vale a pena, viu? E através disso foi despertando o meu sonho, desenvolvendo a técnica pelo rádio. E aí eu tive que abrir mão. Então, tudo na vida é abrir mão de algo para poder você receber alguma coisa em troca e às vezes em dobro, né? E assim foi. Dali em diante eu fui me apaixonando mais e mais pelo rádio e eu me mudei para Caruaru em 2008, né? Eu estava na 8ª série do ensino médio em 2008. E aí eu comecei a desenvolver isso lá, quando eu vi uma rádio comunitária. E aí não tinha sido nada profissional, né, em rádio. E aí eu vi uma rádio comunitária começando e eu fui lá, me dispus a fazer um programa, né? Só que eu não tinha a voz tão bonita como esses locutores de rádio, né? Que tem uma voz muito com vozeirão. E aí eu me dispus a fazer um programa de poesia. E aí, todo domingo, 9 horas da manhã, eu tenho um programa de poesia, porque eu era cordelista, poeta, né? Ganhei um prêmio em 2009 como o melhor cordel do Pernambuco, da retrospectiva de 2009. E aí eu saí no Jornal Extra de Pernambuco, jornal impresso na época, né? Então, assim, tudo com um sonho lá atrás que surgiu dentro da escola que nem despertou. Foi minha diretora, Dora. Agradeço a ela por ter despertado isso em mim e despertou esse desejo pelo rádio, a comunicação. Independente da profissão, você tem um mentor, alguém que te inspire ali, que te ensine os caminhos, uma pessoa que já tem mais amadurecimento profissional. Às vezes nem é na área que ele está te mentorando, né? Mas ele tem todas as técnicas, que é basicamente o que você precisa de competências, né? E atributos para uma determinada profissão. É meio, por mais que varie a profissão, mas são mais ou menos as mesmas habilidades, né? Isso. Inteligência emocional, entre outras coisas, e buscar ter disciplina, ter dedicação àquele ofício, né? Que você procura. Uma coisa que você falou aí que eu achei interessante também foi a questão de você abrir mão, né, daquele tema da zona de conforto. E a gente sempre fala que essa zona de conforto, na verdade, ela não é de conforto. A zona de conforto é quando você já chegou no topo, né? É uma zona de acomodação, né? Isso. As pessoas estão ali brincando, acomodado e tal, mas às vezes ele nem está se divertindo, ele só está ocupando tempo. E você, na verdade, estava ocupando seu tempo com uma coisa que virou sua profissão depois, né? Uma das profissões depois. E te divertia. Então, de certa forma, você estava, sim, aproveitando o seu tempo com uma coisa que lhe era favorável e divertida e acabou servindo para o futuro profissional. Isso. E depois da rádio, você enveredou aí por outros meios de comunicação, outras profissões? Isso. Aí eu estava numa rádio comunitária, né? E sempre eu quis fazer várias coisas, né? Eu sempre gostei de aprender um pouquinho de tudo. E aí eu estava na rádio comunitária, realizando meu sonho, depois eu fui para um programa top à noite, chamava Night Music. Era de 8 às 10 da noite, uma audiência, era no tempo do Orkut ainda, e aí a audiência pancada, e o rádio é muito forte até hoje lá no Pernambuco, muito forte mesmo, e aí eu fui ganhando nome, né? E aí, um certo dia, a Polícia Federal foi lá e fechou a rádio, porque era clandestina, rádio pirata. Aí foi-se embora meu sonho. Aí eu chorei, rapaz, mas eu chorei tanto. Eu disse, acabou-se meu sonho. Agora não tem mais. E aí, fiquei bem depressivo por conta disso. E aí, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer de comunicação? Mas você já ganhava alguma coisa? Já ganhava. Porque a gente tinha um espaço lá e a rádio era tão ouvida que o próprio comerciante nos procurava para anunciar. E aí, eu já estava com os patrocínios. E o dono da rádio não falou para vocês que ele não tinha falou. As autorizações? Não tem. E ele não falou. E a gente pelo menos não tinha nada a ver com vocês, não sobrou para vocês, né? Isso. E aí eu fiquei tão chateado, tão triste, porque eu amava comunicação. E aí um colega meu falou, cara, rádio agora tá tudo fechado, assim, os espaços. Vai ser logo todo porta de loja. E lá o Caruaru, que é a capital mundial do forró e da confecção, que é muito forte. Tem muito movimento, né? Tem muito movimento do país inteiro. E ele falou, por que tu não vai ser logo todo porta de loja? Fica lá gritando o dia todinho. Os teus ouvintes não só ouvem, ele te vê também, né? Vê também. Aí eu fiz, e é bom esse negócio aí? Ele fez, cabe, ganha um dinheirinho bom. Na época pagava super bem. E aí ele fez, e ganha um dinheiro bom, se tu quiser eu te indico pra uma loja, que eu tava fazendo lá. E aí eu disse, beleza. Aí ele foi pra outra loja, ganhar mais, e aí ele me indicou pra essa loja de confecção, de roupa, chama Benjamin Confecções. E aí eu fui pra essa loja, né? E aí fiquei uma semana, fiquei 2, só que eu sempre gostei de fazer o diferente. Eu olhava o que as pessoas faziam e ia totalmente na contramão. E eu vi aquele locutor bem sério na porta da loja, chamando o povo e vem pra cá porque é mais barato, porque não sei o que e tal. Eu falei, rapaz, que locutor chato. Aí eu
vou ser diferente, vou ficar dançando até o chão, pegar as veinhas. Aí eu começava, passava as veinhas na calçada, eu pegava elas, começava a dançar forró, e tirava onda com um, brincava com o outro, e vestia roupa de mulher pra ficar dançando lá na calçada, e aí sim foi. E aí eu fui ganhando meu espaço na comunicação de porta de loja. E aí, dessa loja, aí eu não tinha contrato firmado fixo, né? Eu fazia freelance. Era um freelance. E aí essa loja me chamava, aí a outra me chamava, e aí eu comecei a fazer várias lojas do centro de Caruaru ali, com essa brincadeira, com esse jeito de chamar o povo. E aí, eu cantava e dançava. E aí eu fui ganhando meu nome nesse ramo. Até que um certo dia um colega meu pegou e falou assim, cara... porque eu tá precisando de um operador de controle mestre lá na televisão, no SBT. Aí, tu não tem interesse não? Eu digo, não me dou com esse negócio de mexer com mesa de som e tal. Eu falei, cara, é uma oportunidade, dali que vai surgir alguma coisa melhor pra tu. Aí eu fiz, vou tentar pra ver. Aí fui, né? E aí, aí tinham 15 dias pra aprender tudo. O controle mestre, para vocês que estão em casa entender, é o cara que comanda toda a programação que vai pro ar no SBT. Então, a responsabilidade que é, se eu fizer alguma coisa errada, dá errado em todas as televisões. Então, é um emprego que, entre aspas, não admite erro. Porque se você erra, todo mundo tá vendo o seu erro, né? Tem que ter um conhecimento técnico muito grande e responsabilidade, né? Isso. E isso tempo é muito certo, ter o timing perfeito. Isso é muito bom de matemática. Eu tenho uma calculadora muito boa porque mexe muito com o tempo, né? Então tem que calcular tudo para sair para os intervalos. E aí eu fui. E aí agradeço até hoje. Hoje ele é diretor-geral da Globo Nordeste lá de comunicação, diretor lá da Globo em Pernambuco, o Diego Martinelli, que me deu a primeira oportunidade lá no SBT. Hoje ele está no grupo da Globo. E aí eu, nos primeiros dias, achava aquele monte de botão, aquele monte de coisa, assim, muito coisa complexa, né? E coisa de outro mundo. E eu falei, chefe, vai dar pra mim não. Aí ele falou, rapaz, faça isso comigo não. Fica aí, é uma profissão. Eu digo, não dou conta não, é muita coisa e eu não vou dar conta não. E aí ele pegou e falou, aí eu peguei e falei, e também outra, eu tô vindo pra cá todo dia, gastando, não tem mais dinheiro não, o dinheiro acabou. Aí ele... E se eu pagar a sua passagem para você vir todo dia? Porque eu estava em período de aprendizagem, então eu tinha que tirar do meu bolso para ir, né? Andar de ônibus. E ele disse, se eu pagar as passagens de ônibus para você vir? Tipo, eu morava como se fosse em Taquari e a TV era como se fosse em Luz e Mangues. Então era de extremo a extremo. Era bem longe. Era muito longe. Eu pegava 2 ônibus, atravessava a cidade. E aí ele falou, se eu pagar a passagem, você continua? Aí eu disse, vou tentar. Aí ele fez, não, então eu pago a passagem o que você precisar. Quero que você aprenda. Aí eu fui... Agradeço muito a ele que não desistiu de mim. E aí eu comecei. Aí eu fui focando até que aprendi o controle mestre. E ali eu fui crescendo. O Diego Martinelli me deu muita oportunidade lá dentro do SBT e eu fui aprendendo. Então, outra coisa também, para quem está em casa assistindo. Às vezes as pessoas se acomodam com o seu trabalho e acham, eu já faço isso, tá bom demais e não precisa aprender outra coisa, eu já sou bom nisso e tá bom. E eu nunca me incomodei onde eu estava. Queria sempre mais. E eu estava lá no controle mestre, né? Já tinha 1 ano que eu já estava exercendo essa função, quase 1 ano. E eu sempre chegava, aí eu vi o que um editor de vídeo fazia para colocar o jornal no ar. E aí eu perguntei, o que é que faz isso aí? Aí ele falou, disse, e eu trabalhava domingo a domingo, folgava um final de semana por mês, igual shopping, né? E aí 6 horas diária. E aí ele fez, e trabalha quantos dias? Eu disse, não, é só de segunda a sexta. Eu disse, rapaz, eu disse, e o salário? Ele, rapaz... Aí falou, o salário era quase o dobro do meu. E aí eu disse, no lugar errado. Eu digo, rapaz, o negócio aí é bom. E outro, tinha um respeito maior também, né? Aí eu disse, rapaz, eu quero ser editor de vídeo. Aí eu peguei, aí eu falei, tu me ensina isso aí? Aí ele fez, bicho, aqui é bem agoniante. Mas se tu sentar aqui e ficar olhando, tu vai aprendendo. Eu vou te mostrando. Agradeço até a ele, o Júnior. E aí, eu chegava, meu plantão era, porque a gente não tinha escala fixa. Tipo, hoje eu tava de 18 à meia-noite, amanhã de meia-noite às 6 da manhã, outro dia de 6 da manhã a meio-dia e outro dia de meio-dia às 6 da tarde. Então era rotativo. E aí eu chegava bem antes do meu horário, atravessava do Taquari, como se fosse do Taquari pro Luz e Mangues, atravessava a cidade, chegava muito, saía de casa muito cedo e chegava lá muito cedo, bem antes do meu trabalho, para ficar do lado aprendendo o que um editor de vídeo fazia ali. E ali eu fui aprendendo. Cheguei em casa e baixei um programa no computador, ficava treinando em casa, até que surgiu uma oportunidade. Aí eu fui, abracei a oportunidade, me tornei editor de vídeo. Depois eu fiquei olhando o que um produtor de TV fazia. Na época não tinha WhatsApp, o WhatsApp tinha acabado de lançar, então não era tão forte.
Então, uma redação de TV tinha que ficar ligando para as delegacias, pedindo a resenha policial e tal. E aí agendando entrevista com convidados, né? Isso, era bem desgastante, assim, a nível do que é hoje, né? E aí eu fiquei olhando e disse, e aí, o que é que faz? E o salário? E como é que funciona e tal? Aí eu disse, rapaz, aqui é bom. Aí eu comecei a chegar mais cedo e ficar acompanhando a rotina do produtor. Você sempre observava a competência da pessoa que estava numa vaga melhor, ou que estava acima, e buscava aprender, né? Isso. A gente sempre fala sobre isso aqui, pessoal, essa questão de não acomodar, né? E para ganhar mais, você tem que desenvolver competências. Se você tem competência naquilo, você pode se colocar à disposição para a vaga, né? Isso. Agora, se você não sabe, você não tem essa competência, você não vai chegar lá, né? Isso. E muita gente às vezes reclama essa questão das oportunidades. Ah, mas eu tô ganhando pouco aqui. Mas tu não sabe fazer nada. Vai lá, aprende alguma coisa, que aí você vai ganhar mais. Às vezes você dobra, triplica o seu salário quando você aprende competências novas. Ninguém vai te dar uma vaga de presidente de uma empresa ou vai te dar um salário de milhares e milhares de reais se você não sabe fazer nada, se você não tem formação nenhuma, né? Aí você tá querendo demais, né? E aí eu ficava olhando que o produtor fazia. Essa vaga chama herdeiro e você tem que nascer nela, né? E aí eu fui aprendendo. Aí aprendi produção de televisão, de telejornais. Depois de produção de telejornais, aprendi. Aí depois eu ficava olhando o repórter, indo pra rua, aquela dinâmica. Aí eu falei com o meu chefe, eu disse, chefe, só deixa eu entrar no carro só pra ficar olhando o que um repórter faz. Ele disse, vai lá, vamos embora. Eu ficava olhando o repórter nativo e tal. Eu disse, rapaz, eu quero isso pra minha vida, eu quero ser repórter. E aí, de antemão, não surgiu a oportunidade lá na hora. Continuei com o Médio Total, não surgiu a oportunidade, mas surgiu num portal de notícias que era muito conhecido na cidade. Tipo, a gente, numa live que nós fizemos, bateu mais de 500 mil de gente assistindo na live dos caminhoneiros, naquela Muita época. gente, Aí, naquela época, eu estava nesse portal de notícias. Quero agradecer ao Caleb, que me deu a oportunidade, né, do Caruaru 24 horas, né, mais de 500 mil de acessos, de gente assistindo a live no dia, né, Caleb, aquele abraço. E ele me deu essa primeira oportunidade e eu abracei. E aí fui ser repórter da página policial dele, era uma página policial. E pá. Aí, só que ele me chamou no meu primeiro homicídio que eu fui, aí eu primeira reportagem, não acha que o homem fez um homicídio aqui. Ele fez a cobertura de um caso de homicídio. A primeira cobertura, eu tava almoçando, e na verdade eu ia almoçar uma macarronada e isso foi na esquina de casa, os pipocos, pá, porque lá é muito violento. Aí eu digo, rapaz, mataram um, aí ele me liga. Ei, primeira reportagem, tô passando aí agora, pá. O sol do meio-dia pingando. Aí tava pertinho de onde você tava. De onde eu tava, aí chegamos lá. Quando eu vi o cara, a cabeça do cara toda feia, aí eu peguei o microfone e eu passei assim, olha, pra você ver, tanto que eu gostava de ver gente morta, que eu passava numa calçada de funerária e eu fazia era assim, que era pra não ver o caixão. Eu morria de medo, até do caixão eu tinha medo, da funerária. Eu fazia assim, eu digo, vou olhar nada. Aí, quando eu chego lá, que eu olho o cara lá estirado no chão, todo bagunçado, aí eu comecei a tremer o microfone, ele vai, moço, bora! Eu digo, bicho, e eu olhava assim, bicho, vai, fala, e eu tremendo, rapaz. O cara tá morto. Aí eu tremendo e olhando pro... Aí ele, não, vem pra cá, bora pro canto aqui, pra tu parar de olhar. Aí eu fui pro canto, aí consegui fazer a gravação, aí ele disse, bicho, eu não vou dar conta de fazer esse negócio, não. Você vai, aí você vai, ir lá apostando em mim, apostando, até que a coisa desenvolveu. Aí surgiu a oportunidade pra reportagem, e aí... meu sonho era ser apresentador de TV. Quando eu consegui ser repórter, eu digo, agora eu quero ser um apresentador de TV. Aí então, e nunca tive essa oportunidade no Pernambuco, assim, em TVs grandes, eu tive na TV Pernambuco, né? Assim, só por curiosidade, entre você identificar uma profissão nova dessa e você se desenvolver, você passar para ela, foi mais ou menos a mesma média de tempo de uma para outra? Uma você ficou muito mais tempo? E quanto tempo médio você gastou de ganhar essas competências e buscar outra vaga? Em média 8 meses no máximo. 8 meses. Era de 8 em 8 rápido. meses você já estava caçando. Já estava. Aí, era pessoal, muito rápido. Tá vendo? É questão de dedicação e disciplina e ter vontade, né? Isso. Todo ano você trocava de profissão. Todo ano, foi muito rápido, assim, eu digo, é aquela velha frase que é clichê, mas as pessoas ainda, muitas delas não conseguiram assimilar e engolir isso, digerir. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? É aquela velha frase clichê. Você reduziu para 8 meses, né? Onde é que eu quero estar daqui a 8 meses? Ali! Mas eu comparo, eu tô em Palmas a 6 e eu comparo, vamos puxar 5, né?
Onde é que eu quero estar há 5 anos? Quem era eu há 5 anos atrás? Era um cara que tinha um sonho. E quem sou eu hoje há 5 anos? Um cara que na minha profissão de jornalismo eu sou um cara, posso falar, realizado. Porque isso eu peguei essa frase. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? E eu peguei essa frase comigo e eu falei, cara, eu quero voar. E aí assim foi. E aí chegou num momento que eu tava só como repórter policial. E eu falei, cara, eu quero ser um apresentador de TV, eu quero crescer. E aí, agradeço até a TV Pernambuco, que me deu o espaço, né? A TV Pernambuco e a TV Vitória. TV Vitória, lá de Vitória de Santo Antão, onde foi criada a cachaça chamada Pitu. Já ouviu falar? Já. A Pitu? Ela é de lá, a sede da Pitu. Então, Já senti o cheiro, já. a TV Vitória é de lá, me deu essa primeira oportunidade e eu abracei com unhas e dentes, e era um programa de turismo, chamava Programa Mais Turismo, o nome do programa. Programa leve, né? Você saiu dos homicídios para o turismo, né? Eu falei, eu quero mais mexer com isso, não, eu quero ir para uma coisa mais leve, e aí eu fui pro turismo, e foi uma época muito boa da minha vida, né? Eu comi de graça, bebi de graça, aproveitei os melhores hotéis, né? E agradecer a todos da TV Vitória, que me abraçou muito, assim... Da rua suja de sangue para as praias. E assim... Melhorou bastante. E assim, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, né? Que não desacreditaram de mim em nenhum momento. Quando eu pensava em desistir todo momento, não vou mentir dizer que no começo eu não pensava em desistir, toda hora eu pensava em desistir, toda hora. E aí Deus foi colocando pessoas na minha vida que falava, você não vai desistir, eu não vou desistir de você. Uma delas... Mais uma importância da gente refrescar aqui a memória do pessoal, a questão do networking, né? Uhum. Não só do networking, mas quando você vai fazer alguma coisa, fazer aquilo muito bem feito. Porque chama a atenção das pessoas que estão em volta. Não adianta você só conhecer as pessoas e as pessoas têm uma péssima impressão de você, Isso né? também não adianta. Se as pessoas que você conhece estão posicionadas no lugar certo e elas veem em você um potencial, elas veem em você disciplina, dedicação, capricho no que vai fazer, com certeza quando aparecer alguma porta aberta, elas vão te encaminhar para lá, né? Isso. Essa é a importância do network e também do seu desempenho quando você está se dedicando a fazer qualquer coisa que seja. Faça bem feito, faça com primor, né? Com qualidade, que com certeza vai ser lembrado em algum momento e geralmente no momento de uma porta aberta, né? É verdade. E quando eu fui para a TV Vitória, eu precisava da minha produção. E eu digo, e agora? Eu tinha um sonho de ter meu próprio programa de televisão. E eu consegui. Pedi a Deus, ele me deu na TV Vitória. Só que aí vinha um novo desafio. O cara disse, o canal tá aqui na sua mão, o programa é seu, vá-se embora. Eu digo, beleza. E agora, como é que eu vou quem vai filmar pra mim? Quem vai botar o microfone pra eu falar? E até então não tinham feito hoje esses telefones top, que hoje com o telefone você faz um programa de TV tranquilo. E eu digo, e agora? Aí Deus colocou na minha vida o Paulo. O Paulo, ele tinha uma produtora, a Aliança Produções, lá em Pernambuco. E eu falei com o Paulo, eu disse, Paulo, eu tô com um projeto assim, assado, tu abraça esse projeto comigo? E ele tem um monte de câmera, um cara super profissional, até hoje está na área, fotógrafo. E ele falou, cara, abraço, vamos pra frente. Eu digo, mas rapaz, não tem dinheiro pra te pagar, não. Ele fez, não se preocupe, lá na frente, quando entrar dinheiro, a gente divide os lucros. Eu digo, fechou. Aí o Paulo colocava, eu não tinha nenhuma moto para andar, da rede de ônibus, o Paulo colocava o carro dele, ele colocava as câmeras dele, colocava o tempo dele, que é o mais precioso, e colocou toda a energia dele nesse projeto. E assim a gente começou a desenvolver. Sou muito grato ao Paulo, à Aliança Produções, que me abraçou mesmo no começo da minha trajetória na televisão. E a gente abraçou esse projeto com unhas e dentes e ele nunca soltou minha mão. Às vezes eu falava pro Paulo, Paulo, eu tô pensando em desistir. Ele, cara, você não vai desistir não, eu tô com você. E toda a vida abraçou o projeto. Eu sou muito grato a ele, muito grato mesmo. E ali, daquilo ali eu fui tomando gosto por TV. Através do Paulo, fui tomando gosto por TV. E aí, quando foi em 2019... Eu vi que Pernambuco estava um pouco saturado de televisão, assim, de espaço, né? E nesse meio você conhece muita gente influente, né? Isso. Quais pessoas, assim, que você pode citar que passaram lá pela TV, que às vezes a pessoa tem uma rotatividade grande também em programas de TV, né? Teve alguém, assim, que as pessoas daqui podem ter conhecido, né? Que você chegou a trabalhar junto, ou pelo menos teve um contato lá? Eu trabalhei junto com o Siqueira Júnior, né? Trabalhou com o Siqueira Júnior? Trabalhei com o Siqueira Júnior, 2 anos com o Siqueira,
né? Ele é uma figura, né? Pernambucano, vizinho da minha terra, Caruaru, pernambucano ele. Conheci o Marcão do Povo, que é de Gurupi, tá no SBT, o Rock do Silvio Santos, né? Conheci o Caso de Família, o Raul Gil, né? Então, assim, a TV me proporcionou conhecer pessoas que eu nunca imaginava. Conhecer o meu ex-chefe, Vanderlei Luxemburgo, que era um cara que eu sou fanático por futebol. E era um cara que treinou meu Flamengo, né? Que infelizmente perdeu a Copa do Mundo de clubes. E eu olhava o Vanderlei Luxemburgo e disse, cara, o cara é top e tal. Treinador do Real Madrid, foi o único brasileiro que treinou o Real Madrid. E depois o cara tá sendo meu chefe dentro da Record, né? Então, assim, a comunicação pôde me proporcionar conhecer vários artistas. Hoje eu digo que no ramo musical eu conheci praticamente todos os cantores do Brasil. Eu conheci desde DJ Alok até Roberto Carlos, conheci tudo que é banda, Safadão, tudo que você imaginar, eu tive a honra de entrevistar através da comunicação, porque Caruaru, como é o maior São João do mundo, então ele concentra artistas todo ano de ali todo tá... o mundo, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer todos. Luan Santana, Léo Santana, tudo que você imaginar, Zezé de Camargo, Luciano, tudo. Então, assim, pôde me proporcionar isso, momentos, né? Além de eu me divertir, eu falo que na comunicação eu não vejo a comunicação como um trabalho. Eu vejo a comunicação como distração e divertimento para mim. Então, eu acho que quando modo você de faz vida, na verdade. isso, quando você faz tudo, qualquer coisa que você faz, não vendo aquilo como um trabalho que vai te sugar, mas indo aquilo com leveza, de que eu faço isso por paixão, a coisa ela flui. E foi assim que fluiu na minha vida, né? Desde o começo. Não ver o trabalho como um sacrifício, mas ver o trabalho como um meio de vida. Isso. Né? Como uma forma de vida, um estilo de vida, melhor dizendo. De se né? conectar e ajudar pessoas através do seu trabalho, né? Pode ser o trabalho que Porque for, isso não mas quer dizer que você tem que trabalhar só com o que te dá prazer, né? Não é assim, mas é um estilo de vida. Algo que seja sustentável. Vai ter os momentos difíceis, mas vai ter os bons momentos também. Não pode ser sempre um sacrifício, né? O cara acordar, meu Deus, eu vou ter que trabalhar e tal. Aí não. é difícil. Aí quando assim tem alguma coisa errada, Isso. você tem que corrigir isso aí, ou com você ou com o seu trabalho, ou mudar de ramo, porque quando você tá numa rotina de que você não quer ir pro trabalho, tem alguma coisa muito errada, ou com o trabalho ou com você. Primeiro você tem que identificar isso e depois falar, porque o trabalho tem que ser um estilo de vida, tem que ser um meio de vida e não um sacrifício. É verdade. Em 2019 aí virou a chave. Minha irmã já está aqui desde 2008. Aí foi quando você veio pra cá. Foi, minha irmã, na verdade, chegou aqui em 2008. Porque você viu que lá já estava, o espaço muito já estava... saturado de espaço para apresentação de TV, né? E aí minha irmã chegou aqui em 2008, montou uma indústria. Ela fabrica barco, caiaque, piscina, caixa d'água. Mandar um abraço para ela, minha irmã Olivane, meu cunhado Mozaniel, que eu tenho ele como um pai, ela como uma mãe, né? E a gente sempre foi muito grudado. E ela sempre me chamava, vem, aqui é bom, é terra de oportunidade e tal. Até que eu decidi vir em 2019. Em setembro de 2019 eu vim e peguei um ônibus, quebrou a estrada, quebrou o caminho todinho, que eu acho que durou uns 4 dias essa viagem. Eu já tava, digo, rapaz, eu vou chegar no Japão e não chego no Tocantins. Já é aquele primeiro desafio para ver se você quer vir mesmo, né? Quebrou na Bahia 2 vezes, Luiz Eduardo Magalhães, quebrou em Feira de Santana, quebrou em São Luís, no Maranhão, ele deu uma volta no mundo inteiro. Quebrou no Tocantins, quebrou 4 vezes. E eu digo, rapaz... Isso não é comum, né? Você vê que é o desafio mesmo para ver se você realmente quer. E às vezes essas coisas que acontecem, a gente pensa que é por acaso e não é. Às vezes é para realmente... Tá vindo uma bênção ali, né? Tá vindo era uma o que coisa minha irmã boa. falava. Tá vindo uma coisa tão boa que é para ver se você merece mesmo, se você realmente vai se empenhar. No começo eu sofri, aí eu cheguei aqui, eu tinha minha motinha lá no Pernambuco depois, tive um carrinho, e aí cheguei pra cá, andando de ônibus, de pé, aí depois meu sobrinho Mozart colocou uma bicicleta, não, vai andar de bicicleta, pra tu não ficar andando de ônibus. E aí eu começava andando numa bicicletinha aqui, em Palmas, andando de bicicleta, pra cima, pra baixo, e aí toda hora vinha aquele momento, aquele pensamento de desistir, rapaz. Tava sossegado lá. Volta pro Pernambuco. Aqui não vai dar nada, não. É uma terra distante. Não vai. Volta. E aquela vozinha, sempre comigo. E aí, um certo dia, eu já pensando em desistir, eu fui numa igreja. Aí cheguei lá na igreja, aí quem tava dirigindo lá falou assim, olha, tem uma pessoa aqui do Pernambuco, e Deus mandou falar para ela que ela tá com o pensamento de ir embora, mas não é para você ir embora, porque se você for embora você vai se arrepender. É para você ficar aqui, que você vai ver o melhor da sua vida aqui. E aí eu Sério? Assim, específico mesmo? Específico, foi muito específico.
E aí eu disse, rapaz... Tem gente que não acredita, aí eu né? digo, acho que é comigo. Aí eu peguei e falei assim, vou embora não, vou ficar aqui. E assim eu fiquei sofrendo um pouquinho de bicicleta, de pé, de ônibus e tal. E aí eu digo, mas minha vitória vai chegar. E eu tinha um louvor que eu ouvia direto, fazia, da banda Sou e Louvor, que fazia... não tá demorando, não tá demorando, não se preocupe que sua bênção tá chegando, alguma coisa assim. E aí eu pegava firme na letra dessa música, eu digo, não tá demorando não, minha bênção tá chegando, minha bênção tá chegando. Até que Deus abriu, aí eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava no Pernambuco com a área de gestão de negócios, né? Eu fui gerente da Microlins, foi a primeira empresa de curso de informática do Brasil. Eu assistia muito no Gugu, no Domingo Legal, passava, dava aqueles cursos lá. E aí me fez trabalhando na Microlins lá em Pernambuco ainda. Aí depois eu saí da área, foquei 100% na comunicação, cheguei aqui e eu disse, o que é que eu vou fazer no Tocantins? Cheguei numa quinta. Quando foi na sexta-feira eu conheci a dona da Embeleze, Betânia. Agradeço muito a Betânia, fez muito por mim aqui no Tocantins. Hoje ela não está mais aqui. E aí a Betânia falou, rapaz, eu gostei de você quer trabalhar comigo aqui na Embeleze e tal? Eu disse, quero. Aí ela falou, pois você já começa hoje, na sexta. Eu digo, fechou. Aí fui ser gerente do Instituto Embeleze. E Deus foi abençoando, e no ano, finalizei 2019, a gente estava competindo o prêmio Transformação, que eram 350 franquias no Brasil, da Embeleze, competindo. E na minha gestão, nós ficamos em segundo lugar no Brasil como a franquia que mais faturou. E aí ganhamos esse prêmio Transformação, um checão de 15 mil reais. E aí eu disse, rapaz, Deus tem algo para mim aqui nessa terra mesmo. E aí fui me apaixonando ainda mais pela área de gestão, né, na Embeleze ali. E aí depois, quando foi em fevereiro de 2020, antes de estourar a pandemia, eu conheci o dono da Rede TV, né? Sou muito grato a ele, a Daniel, aquele abraço. Conheci ele em fevereiro de 2020. E aí eu falando para ele, cara, me dá uma oportunidade para eu voltar para a televisão, me dá uma oportunidade. Ele, cara, espera um momento, vai chegar a hora. E eu disse, cara, me dá essa oportunidade. Disse, não, espera um pouquinho. Quando estourou a pandemia, abriu, aí eu mandei uma mensagem para ele. Eu disse, aí ainda não tinha estourado aquelas lives, que tava sucesso, todo mundo fazendo live na pandemia e tal, não tinha estourado ainda. E aí me deu uma sacada. Aí eu disse, cara, tá todo mundo em casa. Se tá todo mundo em casa, alguém vai fazer alguma coisa, vão assistir televisão. E aí eu fui lá no Daniel, disse, Daniel, eu tô com um projeto. Vamos colocar um programa chamado, um programa de conversa, com música e tal, aproveitar que o povo tá em casa. Todo sábado, ali era de 6h30 às 7h30 da noite. Aí, de 6 às 7h30 da noite. E aí ele falou, o que seria assim específico? Eu disse, cara, alguma coisa que tenha música, conversa, tomando uma cervejinha, conversando e tal. Aí ele falou, um boteco assim. Eu disse, que é um boteco musical. Aí ele, pronto, fechou. Aí a gente foi e ele me deu um desafio. Ele fez, eu fecho com você. Agora, aí ele fez, mas tem que comprar o horário. Eu digo, eu não tenho dinheiro não. Aí ele falou, aí fica apertado. Aí ele fez, vou fazer um desafio com você? Se você me arrumar 4 patrocinadores, isso era uma segunda. Se você arrumar 4 patrocinadores até a sexta, seu programa tá ao vivo, no ar, no sábado. Topa o desafio? Aí eu digo, rapaz, tá falando logo com quem não gosta de desafio. Eu falei, topo. Aí ele fez, então fechou, vá-se embora. Aí eu fui ligando pra churrascaria, ligando pra... Resumindo, fechei 4 patrocinadores antes da sexta-feira. Então, assim, eu acho que é aquela história. Quando você pensa positivo, as coisas acontecem natural. Agora, se você já entra... Né? E age, né? Agora, se você já entra pensando... não vai dar. É difícil. Não, 4 patrocínios até... Hoje é segunda até... Não vai dar conta, não. Não dou, não. Não acontece. Sendo que você tem uma cidade com mais de 300 mil habitantes... provavelmente quase uns 50 mil empreendedores, né? Uhum. E outra, pandemia, tudo fechado, viu? Aí esse era o desafio maior, por quê? E tem a questão do desafio, mas por outro lado, todo mundo que tá fechado quer vender. Isso mesmo. Então acaba sendo também favorável. Só que sempre tem um jeito de você pensar positivo, né? E ainda me veio um pouquinho de medo, porque eu pensei, 4 patrocinadores até a sexta. Pandemia, tá tudo fechado. Quem danado vai querer anunciar com o comércio fechado? Aí eu comecei a me preocupar, Aí eu digo, não vou deixar essa vozinha maldosa tomar conta de mim, não. Vou ligar. E comecei indo pro Google e pesquisando todas as lojas que tinha em Palmas. E comecei a ligar. E não. E só levando não. Até que veio o primeiro sim.
Aí eu digo, eita, veio o primeiro sim, agora eu vou pro segundo sim. Consegui o segundo sim. Já é E aí- 25%, né? E aí eu consegui 4 patrocinadores. Estreamos no sábado, muito linda a estrutura, né, da Illumine. Eu nunca mais tive contato com ele, seu Tião da Illumine Som. E estreamos bonito demais. E a coisa foi tomando corpo. E a audiência lá em cima, porque tava todo mundo em casa. E era o primeiro programa estilo live do Tocantins. Porque tava... Aí depois que a gente terminamos a temporada, aí foi quando começou a vir as lives, né? Todos os cantores fazendo famosos e live. tal. Aí perdeu a graça. Eu digo, não, vamos dar uma parada aqui nesse projeto do Boteco Musical. Mas, cara, eu posso dizer que eu fui o primeiro do Tocantins a implantar um programa dessa forma aqui. E aí, nós encerramos esse projeto, o Daniel falou, cara, e aí, vamos fazer o que agora? Eu digo, me dá uma oportunidade no... Aí, olha só como Deus é bom na minha vida. Aí eu disse, me dá uma oportunidade apresentando no jornal. Ele fez, cara, é porque já tem um cara que veio de Goiânia, não dá e tal e tal. Aí eu disse, não, beleza, tudo bem. E aí eu continuei trabalhando em Beleza, sempre paralelo, né? E aí, do nada, aí eu fui e orei pra Deus. Eu digo, oh, Deus, me dá uma oportunidade na televisão. Eu digo que Deus gosta tanto de mim que ele dá a resposta muito rápido. Deus é rápido demais comigo. E aí uma noite antes, a Ellen, que é minha amiga, ela é prova viva disso, tá aqui em Palmas. E aí eu peguei e falei, orei pra Deus, cheguei na Embeleze e falei pra ela assim, eu digo, ó, pode anotar, que daqui pro final de semana eu vou sair daqui e Deus tá me mostrando que eu vou conseguir ir pra televisão com o jornal. Aí ela olhou pra mim e disse, é verdade mesmo, eu digo, tô falando pra você, ela é prova viva disso. Aí quando foi no final do dia, eu recebi uma ligação. Ei, o rapaz aqui pediu demissão, foi pra Goiânia e eu quero saber se você aceita o desafio. Eu digo, rapaz, tô pronto. Peguei, foi meu primeiro programa como apresentador da área policial, né, na minha vida. E aí eu peguei e abracei esse programa, chamava Alerta Tocantins, na hora do almoço. E aí Deus foi me abençoando, veio patrocinador e aí eu fui vendo. Eu fui assistindo Record e eu digo, o que é que o apresentador da Record faz? Na época era um apresentador muito bom chamado Paulo Carneiro. Aí eu vi, Paulo, é top, mas eu posso fazer um negócio ao inverso. Aí eu fui olhando o Globo, aí eu olhei o SBT, que era um Marcão. Aí eu fui olhando a concorrência. Eu digo, cara, eu vou fazer o que ninguém faz. Macaquice na tela dentro de um jornal. Aí eu disse, o jornal todo mundo sério e tal. Eu digo, vou fazer macaquice. Vou tirar onda com os bandidos, chamar os bandidos de alma cebosa, espírito sem luz, brincar com eles e tal, tocar musiquinha. E aí, consequentemente, eu conheci o Siqueira, que tava na mesma vibe, fazendo a mesma coisa. E a gente tava na mesma emissora. E aí eu digo, cara, aqui tá tudo que eu queria. Juntar o útil com o agradável. E aí eu comecei a fazer essa macaquice e foi ganhando a graça do povo. Foi ganhando. E aí eu vi, aí o Siqueira abriu para os repórteres do Brasil inteiro participarem com a matéria do programa. Igual a Globo faz. Cada estado manda uma reportagem, né? E aí eu falei com o chefe, deixa eu fazer. Aí ele, não, agora não é o momento, vamos esperar mais um pouco e tal. Aí eu digo, oh, Deus, me ajuda, deixa eu fazer de Siqueira. Porque o sonho de todo jornalista é aparecer em rede nacional, né? Você tá pro Brasil inteiro. E aí ele me deu a oportunidade. Ele disse, vai lá, faz gravado. Aí, porque na TV tem um time titular e o time reserva. O que é o time titular e o reserva? O time titular é aquele que entra ao vivo com a reportagem. É os que estão profissionais, craques, né? E o time reserva é o que entra, manda a matéria gravada. E aí ele fez, você vai começar aqui. E detalhe, no time titular de Siqueira só tinha 5 repórteres. Pernambuco, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e tinha outra cidade, outro estado. Eram 5 só. Não, ou era 4 ou era 5. E aí eu entrei gravado com a matéria. Aí ele fez, gostei desse caba. Aí ele passou, saiu, mandei a segunda matéria, resenhando. Eu não fazia a matéria séria, eu fazia a matéria resenhando. Ó, Siqueira, mais um CPF cancelado com sucesso aqui no estado de Tocantins. Uma alminha cebosa. Pensava com o seu amigo, o Tique e o Teco do crime, as 2 alminhas cebosa. Estavam aprontando, achando que era o lampião do Tocantins. Aí eu contava a história toda. Aí ele parou e fez, gostei desse cabo aí. Olha, diga a ele que vai subir pro time titular. A partir de amanhã eu quero ele ao vivo aqui. Eu digo, rapaz, aí eu era fã do cara. Porque ele interage, né? Ele interage, aí ele fez, a partir de amanhã eu quero ele ao vivo. Só tinha 5 estados que entravam ao vivo no Brasil inteiro. Eu passei a ser o 6º Tocantins. E aí eu, no outro dia, eu gelando, a mão tremendo gelada, eu digo, rapaz, primeira aparição minha ao vivo para todo o Brasil e o mundo, porque ele transmite através do YouTube, né, para fora do país. E tinha muita gente fora do Brasil que assistia ele. E aí eu digo, cara...
agora é a oportunidade, eu não posso errar. Se eu errar, minha vida acabou aqui. E aí eu já entrei brincando e tal, e tal, e tal. Aí ele fez, a partir de hoje, você é do meu time titular, quero você ao vivo todos os dias, aqui dentro, você tem prioridade, meu amigo. Aí para que ele deu corda. Aí comecei a entrar ao vivo todo dia, mas eu sou muito grato ao Fragata do Lava Jato. Conhece, né, o Fragata? Sim. Um abraço pra ele, Fragata do Lava Jato. Por quê? Eu comecei a entrar ao vivo, aí o Fragata começou a me assistir. E falou assim, cara, tu é bom, mas tu pode melhorar, eu vou te ajudar. Aí o Fragata, empresário aqui em Palmas, não precisava disso, né? Mas ele pegou assim, eu vou te ajudar. E eu não, você acredita que eu não tinha nenhum cinegrafista que me filmava para entrar ao vivo? Era eu com o celular, entrando ao vivo assim, com o celular. E quando eu encontrava alguém na rua, eu chamava e dizia, ei, vem cá. Dá uma força aqui. Aí a pessoa disse, é o quê? Eu disse, é porque eu vou entrar ao vivo agora em rede nacional e eu não tenho ninguém para segurar o celular. Você segura para mim? E a pessoa segurava. Segurava o celular para eu fazer o ao vivo. E eu falava o nome dela no final. Eu digo, Siqueira, ó, eu quero agradecer. Digo, eu quero agradecer. Como é seu nome? Aí a pessoa, fulano de tal, eu digo, a dona Maria que filmou aqui para mim. Aí ele, e tu não tem cinegrafista não? Eu digo, meu filho, é eu e Deus e um celular. Aí ele, rapaz. Aí foi que ele gostou mais ainda de mim, porque ele via que eu não tinha barreiras para fazer. Eu tinha a força de vontade de fazer. E aquilo não foi um impedimento para mim. E aí o Fragado pegou e falou, cara, eu vou te dar as ideias. Me fala qual é o tema, que aí eu bolo as ideias. Aí uma delas foi, o cara roubou um motoboy que tava carregando pizza. E aí ele levou as pizzas, levar a maquininha de cartão, levou tudo. Aí eu fui entrar com essa notícia. Foi lá na frente do Lava Jato dele. E aí ele bolou a ideia. Ó, tu vai estar falando a notícia, de repente entra uma moto, um motoboy, eu vou trazer o cabo com a moto, ele entra e fala assim, faz aqui que pediram uma pizza, aí você pega a pizza e começa a comer ao vivo, na hora da reportagem e tal. Aí a gente fez, meu amigo, aí ele gostou demais. E aí a gente foi fazendo todas as reportagens temáticas. Uma vez, o cara foi roubar uma casa aqui no Tocantins, caiu do telhado, quebrou o pescoço e morreu. Aí eu subi na casa, no telhado, lá, tô aqui, onde o cabo quebrou o pescoço, aqui em cima do telhado e tal. Ideia do Fragata também. E a gente só falou da parte boa até agora, né? Que deu certo e tal. E as coisas que deram errado? Assim, tem alguma coisa interessante? E principalmente o seguinte... Aqui no Tocantins, a gente não tinha até bem pouco tempo atrás, talvez pode ter sido você que desbravou essa questão das matérias policiais. No Nordeste é muito comum, há muitos anos, né? O pessoal fala, tem uma audiência boa, né, para essa questão das tragédias diárias de cada cidade. Aqui no Tocantins não tinha esse tipo de jornalismo há bem pouco tempo, começou de um pouco tempo para cá. As emissoras aqui não falavam dessa questão da violência, assim, com tanta frequência, e principalmente mostrando, né? E muito menos ainda com um certo humor envolvido, né? Você não teve haters com relação a isso, porque tem gente que questiona, né? Tem gente que não gosta e fala mal e tal. Houve esse tipo, você teve algum hate, né? E como você lidou com isso, caso tenha tido? Então, na verdade, eu que desbravei isso. Eu fui o primeiro repórter policial no Tocantins que andou dentro de uma barca de Rotan e filmando tudo, né? Eu ganhei tanta confiança da polícia no Tocantins que eu comecei a andar com ela, né? Então eu falei, cara, eu vou andar com vocês mostrando dentro da viatura como é que é. E aí entrei dentro de viatura de Rotan, Força Tática, 1º Batalhão, 6º Batalhão. Eu comecei a ter essa autonomia aqui no estado devido às matérias que eu fazia a nível nacional. Então eu estava levando o trabalho da polícia do Tocantins para o Brasil inteiro, né? E mostrando que no Tocantins a bandagem não se criava. E aí eu fui ganhando essa notariedade no estado. E aí, em relação a isso, eu não tive haters, né? Pelo contrário, eu tinha gente que assistia, mandava de assistir, então aqui dentro da sala assistindo, eu digo, oxi, como é que é isso aí? Até lá, os presos lá em Araguaína. Assistiam o programa. Então, assim, eu digo, cara, os presos estão me assistindo, só Barra da Grota. Aí eu digo, rapaz, então, assim, eu consegui comunicar com eles de uma forma leve, brincava, e eles entendiam. Então, assim, eu tive um respeito por parte, né, dos presos, né, principalmente dos presos e também de quem estava na criminalidade. Eu consegui ter esse respeito. Eu não desafiava assim com eles faltando respeito. Eu brincava, era uma coisa leve. E levavam na brincadeira. E nessas andanças aí, nessas noites tocantinenses aí de ocorrências policiais e tal, já passou algum perrengue pesado? Porque além dos perrengues que você passava profissionalmente para poder chegar nos lugares onde você almejava, né? Tem os perrengues que acontecem ali no dia a dia. Aconteceu alguma coisa assim? Teve
Uma vez eu fiquei com medo, rapaz. Primeira vez eu dentro de uma viatura. E aí a gente foi abordar um chefe do crime aí, né? E aí foi abordar e ele trocando tiro e ele atia eu abaixado e eu agoniado lá. Eu digo, meu Deus do céu, hoje. E aí, assim, foi sufoco, porque foi a primeira vez que eu presenciei uma situação como essa de confronto, né? Então, assim... E antes o pessoal autorizava essas... Isso, eu tinha autorização do comando geral, né, na época, mas eu fiz meio que um curso para poder ir pra rua, né? Ah, tem todo um preparo Isso, antes, eu não é fui só assim, chegou lá e entrou. Porque tem muita gente que pode estar pensando, não, o cara chega e entra na viatura, não é assim, né? Eu fiz todo um curso, agradecer... Porque a imprensa tem esse acesso, né? Isso, aí eu agradecer até ao Tenente Inglês que fez esse curso, o Coronel Hobbs, que é o comandante do BP Choque hoje, né? E eu fiz todo um curso com eles, né? Linha de tiro, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, quando desembarca de uma viatura numa situação de confronto, onde é que eu devo ficar. Igual então... aqueles repórteres de guerra, né? Que faz cobertura de guerra. Ele tem que fazer um treinamento, tem que ter todo... Não, eu fiz todo o treinamento, tá? Assim, eu treinei todas as situações. Por quê? É minha vida que está em risco, né? E além disso, é a responsabilidade deles, que estão com um civil dentro de uma viatura. Então, eu fiz todo um curso para estar preparado para ir para uma rua, porque na rua tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, numa situação como essa, eu estava tranquilo, porque eu sabia como agir, mas eu estava meio que apreensivo, porque eu não sabia o que poderia acontecer, né? E se você sai, quando se fala de segurança pública, sai para combater o crime. Então, tudo pode acontecer ali. Então, eu tinha quando eu saí, eu tinha aquele certo receio. Eu digo, o que é que pode acontecer hoje? O que é que está nos esperando hoje? Você acha que a população aqui no Tocantins, ela apoia, assim, em geral, assim, a polícia? É um número menor que não apoia? Ou você acha que aqui as pessoas têm um certo desgaste com a polícia? Em comparação com o Pernambuco, que é o estado de onde eu vim, aqui apoia 100% em comparação com o Pernambuco. Aqui eu vejo que as pessoas, elas têm... orgulho da polícia daqui do estado. É uma polícia que até então, né, até onde eu conheço, não tem vícios, né, não se vende por qualquer coisa. É uma polícia que é respeitosa, né? Então, assim, eu tenho sentido isso em comparação vindo do Pernambuco, né? Você acha que aqui é mais seguro, assim, dos Bem lugares mais. que você já morou? Você acha bacana morar aqui? Aqui é o que paraíso, seguro? eu tô no céu. Aqui tem duas coisas. É uma das vantagens, né? Aqui é duas coisas que me fez ficar aqui. A primeira foi água. Aqui é quente, mas tem muita água, né? Eu vim numa cidade, eu nasci em Sertânia, né? A terra ali do lado de Lampião, Luiz Gonzaga, que a água ali, nós chegamos a ficar 4 anos sem ver chuva. 4 anos. 4 anos? 4 É anos. quase um deserto. Entrou em estado de colapso lá. Aqui fica 4 meses, o povo entra em desespero. Lá entrou em estado de colapso, o exército teve que intervir e ajudar lá, né? Porque a situação foi feia. Quem não tinha condições passou baixo. E aí eu vim de Caruaru também, que não tem água. Então lá em Caruaru é assim, tem um calendário de água. Então as pessoas têm que ficar atentas aos jornais e aos programas de rádio e na internet para saber qual dia que vai chegar água lá no seu bairro. E aí tem o bairro e tem as ruas do bairro que vai liberando para soltar água. Eu digo, rapaz, e o danado só chegava de madrugada. Quando tava dormindo, aí dizia, chega hoje dia 2 de julho, por exemplo. E aí eu tinha que ficar acordado esperando a água chegar para encher cisterna, caixa d'água, encher tudo, né? Então a gente não conseguia dormir para isso. Aí eu chego aqui em Palmas, aí já vejo aquela monte de água embaixo da ponta ali. Rapaz, eu tô no paraíso. Aí eu cheguei e fui em casa tomar banho a primeira vez. Liguei a chuveira e água. Eu digo, aí liguei outro dia, água. E a semana todinha, água. Aqui não falta, não. Aí eu cheguei na vizinha, aí ela, eu disse, eu posso tirar uma dúvida com você? Ela pode. Eu digo, a água que tá chegando aqui, ela é da cisterna, porque ela não acabou ainda, a água. E eu tô estranhando que a semana todinha com água no chuveiro. Aí ela olhou assim pra mim e falou, não tô entendendo. Eu digo, não, é porque não tem água todo dia aqui. E qual dia que acabar a água? Aí ela fez, meu filho, aqui é estranho se faltar água. Aí eu olhei pra ela e digo, não, mas eu digo, tô no melhor lugar do mundo. E aí... E tem gente que reclama aqui quando vai fazer uma manutenção, né? Eu tô no melhor lugar porque eu tomava banho de cuia. Rapaz, era incontável às vezes que eu pegava a cuiazinha pra tomar banho de cuia porque não tem água no chuveiro. E o segundo
motivo foi a segurança. Aqui em comparação com Pernambuco, nossa... Tem aqui os é problemas, tranquilo demais. mas estatisticamente é bem menor, né? Não é, só que aqui em comparação com a minha cidade de Caruaru, é muito perigoso Caruaru. Aí você não tem vida, você sai amedrontado, assim. A gente brinca que, infelizmente, lá, você tem que sair com o dinheiro do bandido no bolso e o seu dinheiro na meia. Ali ou dentro do sapato, porque uma vez ou outra você sempre vai ser assaltado. Eu mesmo já fui uma vez assaltado lá. Levaram meu celular, levaram meu dinheiro. Então, assim... quem passa por um assalto sabe a aflição que é, né? E o E aqui o Tocantins não tem pessoal tanto isso. dá Né? Tem, mole mas aí não é na tanto. rua com o celular, tranquilo, distraído, né? Uhum. Acharam um veículo essa madrugada no meio da rotatória. Largaram o carro lá no meio da Meu rotatória, Deus. 2 da manhã. Se fosse lá em Pernambuco, já tava sem os pneus, sem o motor, sem nada. Mas, cara, a vida aqui no Tocantins, ela me ensinou muito. Eu amadureci bastante no Tocantins, aprendi bastante e me fez conexões que o Pernambuco não me fez. E aí, Deus foi abençoando aqui através da comunicação. E aí eu fui para a RedeTV, fiquei um bom tempo em RedeTV Nacional. Realizei meu sonho, que é o sonho do jornalista estar em rede nacional, né? Realizei. Hoje eu digo que eu estou realizado, porque eu cheguei em nível nacional, trabalhei com um cara que eu queria trabalhar, passei por RedeTV, passei pela Record. Aí, no processo da RedeTV, eu recebo uma ligação da Record. E aí me chamam para trabalhar lá. E eu digo, cara, do nada eu tô aqui do lado do Vanderlei Luxemburgo, treinador de futebol do meu Flamengo. Eu digo, cara, olha só como o mundo ele é, né? E como Deus vai abrindo portas. E aí assim fiquei um bom tempo na Record. E aí a área da gestão me chamou mais uma vez forte. Agora você não tá mais na TV. Eu tô na RedeTV com o programa Operação de Risco. Você tá 2 vezes na semana, é isso. Então você continua na TV, mas agora também você tá em outro ramo. Em outro ramo. Você enxergou outro ali, 8 meses de dedicação e caiu pra dentro. E aí eu tava na Record, fiquei um tempo, e aí eu conheci a dona do Five Senses Resort, né? Qual que é o horário do seu programa para quem quiser assistir? Quem não conhece ainda e quer assistir, é o Operação de Risco. Operação de Risco na RedeTV. Na RedeTV. Toda quarta e sábado, às 9 horas da noite, tá? A gente mostra a abordagem policial, mostra o dia a dia, a rotina. Você fala disso também nas redes sociais? No seu perfil? Você quer compartilhar ou não? Do meu programa? Sim. Aí a gente sempre compartilha lá nas redes sociais. Quem quiser olhar lá nas redes sociais, qual que é o arroba? É Otávio Pernambucano. Esse é meu Instagram. Otávio Pernambucano, para você acompanhar lá a rotina do nosso apresentador, multitarefas aqui, apresentador policial, editor de vídeo, locutor de rádio e agora gestor público também, né? Gestor público. Mas além do gestor público, eu me especializei muito na área da gestão privada, né? Eu me especializei, fiz um curso de programação neurolinguística, RAPO, né? Me especializei nisso, em trabalhar com vendas. E comecei a dar Você dá cursos. Consultoria disso Consultoria, cursos, palestras, e me especializei nessa área. Quem né? quer ter acesso a essa consultoria, né, esses cursos, é lá no seu Instagram também? No meu Instagram também, Otávio Pernambucano, estamos lá. Inclusive, eu vou iniciar um trabalho com a Febracis, né? Nunca maior como Deus abre portas. Nunca imaginei que eu ia dar curso para as pessoas da Febracis. E hoje recebi o convite da Febracis para ajudar na gestão lá, desenvolver a gestão comercial de lá. A Febracis forma milhares de consultores aí, Brasil Ela forma afora, consultores coach, e eles me chamaram para formar os deles. Então, assim, vê como Deus é bom. Eu nunca me imaginei formando alguém da Febracis. E hoje eu recebi esse convite, né, para ajudar a desenvolver o comercial da Febracis. Assim como eu desenvolvi lá no Five Senses Resort, onde eu sou muito grato à dona Núbia, ao Jimmy, que me acolheram, né? Na época eu estava na Record, e eles fizeram esse convite para trabalhar com gestão lá, desenvolver a equipe comercial do resort, e aí me ajudaram muito também naquela época, em 2022. Para todos os empresários aí que foram citados aqui pelo Otávio, fica também o convite para vocês falarem, né, do seu empreendimento aqui, como é atuar nessa área, falar sobre empreendedorismo, sobre carreira, que a gente está sempre aberto aqui no Esfera Podcast. Isso. Inclusive, você que está assistindo até agora, já se inscreve aí no nosso YouTube, no canal Esfera Podcast. Curta, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, seus grupos de WhatsApp, compartilhe individualmente aí para as pessoas que você acha que é importante esse episódio e coloque sua opinião aí, que é muito importante para nós, até para a gente ter o feedback se você está recebendo aí as melhores informações e também um conteúdo útil, né, que possa talvez te inspirar a empreender, a seguir um caminho
do empreendedorismo e de forma ágil e dinâmica, igual o Otávio Pernambucano aqui. Também siga lá no Instagram, no nosso @Esfera Podcast e o @Silvio.jaca também, pra gente mostrar aqui um pouco da rotina do nosso estúdio. Mas continue aí que a conversa tá muito boa. E aí, fui pra Record, recebi esse convite, e aí me fizeram o convite pra sair da Record. Disseram, ó, Dona Nubia parou e falou, quanto é que você recebe lá? Eu digo, X, ela me paga X pra você vir com a gente aqui, cuidar da gestão do resort. E tava num processo que hoje tá finalizado, né, praticamente, mas tava numa gestão que tava nascendo ali. E foi um desafio muito grande para mim, que eu gostei, amei o desafio, eu gosto demais de desafio. E aí toquei, né? Depois senti vontade de voltar para a televisão de novo, depois de um ano exercendo esse processo com eles lá. E aí voltei para a TV novamente. Da TV, Deus abriu portas, fui para o SBT, né, onde eu ganhei bastante nome na cidade, fiquei bastante conhecido. O SBT me deu essa projeção muito boa. Agradecer ao Wilson, que me convidou na época para ir para o SBT, fui, né? E dentro do SBT, sempre com aquela pegada, tenho que ser diferente dos demais. Eu tenho que usar Tem que ser inovador. Até meu terno era diferente, era de carta de baralho, gravata diferente, e isso foi diferente aqui na TV. Então, eu acho que eu quis sair da mesmice da televisão. As pessoas hoje não querem... Eu ando muito Palmas. E tá naquela transição da TV aberta para rede social, Isso. né? E na rede social, o pessoal vai de tudo, né? E é mais dinâmico, né? É. E aí eu disse, cara, eu ando Palmas e eu ouvi as pessoas falando, a TV só tem tragédia. A TV só passa que não presta. Porque não sei o quê. E eu fui ouvindo aquilo e disse, cara, eu tenho que ganhar esse público. E foi quando eu apresentava um programa policial, mas de uma forma tão leve que as pessoas queriam assistir. Então, assim... Porque não deixa... É uma informação, né? Que tem que ser passada. Isso. E eu passava a informação, mas com brincadeira, descontração e tal. E ali eu fui ganhando o carinho das pessoas no estado, porque a gente exibia para Gurupi, Araguaína, Palmas. E aí, de uma forma leve, eu brincava, dançava, imitava como é que fazia um maconheiro e não sei o que e tal. E aquilo foi ganhando o gosto do pessoal. E é muito cansativo, porque você, às vezes, acabava recebendo convites para gerir uma empresa fora ali e tal, e você não ficava o tempo todo na TV, né? Você tinha hiatos ali que você dava uma descansada. Ficava 2 horas e meia por dia na televisão. Então era muito curto o período que eu ficava na TV. Ah, então você não sentia que era tão cansativo assim? Não sentia, porque a TV sempre me deu essa flexibilidade de poder fazer o que eu faço bem feito. Não era dedicação exclusiva. Não era exclusiva. Então eu sempre conseguia conciliar com a empresa. E eu ajudei na gestão de várias empresas aqui em Palmas, no desenvolvimento delas, né? E eu amei esse trabalho. Quando eu vi que o Tocantins tinha esse déficit, né? Porque uma coisa que você está em casa, está assistindo, principalmente você que tem empresa, viu? Atenção. É uma coisa que você tem que saber diferenciar. Gestor de empresário que investe, investidor. Por quê? O investidor é aquele que coloca o dinheiro e toca aí o negócio, né? E o gestor não, é aquele que tá ali pegando no braço do funcionário, quebrando cabeça, sendo o psicólogo, sendo a pessoa que tá impulsionando para vender, sendo o motivador do dia a dia. Então, assim, o gestor é isso, ele tem que fazer a gestão do negócio acontecer. E o mal, infelizmente, de muitos empresários eu quero ser o investidor, mas eu quero ser o gestor, mas eu quero ser o gerente, mas eu quero ser o marketing, mas eu quero... E, gente, é bom, mas ser multitarefas é bom. Só que quando se trata da sua empresa... Nem sempre ele tem as atribuições necessárias para determinadas funções, né? Isso, e quando se trata da sua empresa, eu falo que a empresa ela é como um time de futebol, quando eu vou dar meus treinamentos para os empresários. O time de futebol, ele tem um técnico que fica na beira do campo, ele sabe jogar bola em muitos dos casos, né? Como nós temos aí o técnico do Flamengo, que é o Felipe Luiz, foi um ótimo jogador. Hoje ele está ali na beira do campo, né? E ele observa todo o time jogando na beira do campo, não dentro. Porque se ele for o técnico e ele vai lá para fazer gol, né, chutar, bater pênalti e tal, voltar para ser técnico, não vai fluir. Ele tem que ter uma visão estratégica de fora para saber o que está acontecendo ali dentro. E o mal, infelizmente, de alguns gestores eu quero cabecear, eu quero bater o pênalti, eu quero fazer o gol, mas eu quero ser o gestor. E não é assim, você tem que delegar funções. Você tem que ter alguém para acompanhar o time, você tem alguém para motivar, você vai estar ali no estratégico do negócio para fazer a coisa desenvolver. E aonde eu entro? Infelizmente, me deu essa abertura o estado do Tocantins de trabalhar com empresas que estão passando por isso, do empresário se perder no processo com os seus funcionários. E aí eu venho com a visão de fora, analiso todos os defeitos,
da empresa e chego para ele, ó, você está errando aqui, seus funcionários estão errando aqui, e para a gente poder melhorar essa situação, vai ter que fazer isso. Fazer as correções necessárias para que tudo flua 100%, né? Isso, então esse é um dos trabalhos que eu me apaixonei muito. E nesse trabalho aí dessa gestão, corrigindo aí as falhas que a empresa eventualmente tenha, para que ela possa ter mais sucesso, o que você nota que é o maior desafio aqui em Palmas, das empresas? O maior desafio hoje das empresas é não saber ter a linguagem correta com os seus funcionários. Quando eu falo linguagem correta, é entender o que o funcionário... Porque, infelizmente, como a minha área é das vendas, principalmente na área das vendas, o funcionário ele tem um maldinho em casa, ele vem para o trabalho e despeja tudo lá. Aí não produz bem. Aí o outro já não está satisfeito com a empresa porque a empresa atrasou o pagamento ou porque o chefe não é de tanta comunicação com eles. E eu digo, é igual ao time de futebol. Quando eles não querem marcar gol, vão se unir e não vão marcar gol, não vão produzir. E quem sofre com isso é a gestão. Então, você tem que ser amigo dos seus colaboradores, você tem que ser parceiro com eles para que as coisas comecem a funcionar. Mas também ser aquele cara que puxa a orelha, ser aquele cara que é o psicólogo, ser aquele cara para o cara parar e pensar, poxa, bicho, eu vou dar o 100 para essa empresa aqui. E isso acontece muito no Pernambuco, né? Demanda muito tempo para você conseguir... identificar é fácil, né? Fácil assim, não é fácil, porque todo mundo faria, mas eu falo assim... É mais rápido você identificar, mas para corrigir esses erros, você acha que leva muito tempo? O gestor ali, o dono da empresa, contratando um serviço desse, ele consegue fazer isso num tempo razoável, que dá tempo de salvar, às vezes, a empresa de uma falência? Então, geralmente, quando eu olho, às vezes é algo muito simples. Eu peguei uma clínica de estética e eu olhei todo o processo e eu falei, cara, 3 meses aqui eu resolvo rapidinho isso aqui. Eu falei para a dona... Isso tá muito fácil de resolver, tá muito fácil. E às vezes gera um prejuízo enorme para a empresa, E estava gerando prejuízo enorme demais. E aí, tão enorme que as contas estavam todas no vermelho. E eu falei, olha, vamos primeiro do início. A pessoa que tem o primeiro contato, a recepcionista, que era quem recebia os contatos para as pessoas poderem fazer o processo estético. Ela atendia de todo jeito, respondia quando queria, aí as mensagens eram bagunçadas, aí corrigi isso. Depois nós fomos para as pessoas que atendiam quando chegava na clínica. O processo todo errado, da venda, da conversa, porque venda em si, ela é um processo, ela é conversa, ela é conexão. Se eu não tiver conexão com você, Silvio, eu não vou comprar nada seu, porque eu não sinto confiança em você. Você pode dizer que isso aqui é 10 centavos, mas eu digo, por que ele está vendendo por 10 centavos? Uma taça tão linda. Não, isso está errado. Ele mexe com coisa errada. Então, por mais que você coloque de graça, a pessoa não vai, porque não gerou conexão. E a venda é o que coloca dinheiro dentro da empresa. Isso, é o coração pulsante da empresa. E muitas vezes o vendedor ele não é valorizado. Isso. E o funcionário que deve ser mais valorizado é justamente aquele que coloca dinheiro dentro da empresa, que é o vendedor, né? Então, eu explico isso muito nos meus treinamentos. O bom vendedor é aquele que conta história. Quem foi o maior contador de histórias que passou pela face da Terra? Jesus. Tudo que Jesus ia falar, ele se comunicava através de parábolas. Tudo ele contava uma historinha. Para que as pessoas pudessem entender, mesmo que ela não tivesse tanto conhecimento ou cultura, ela conseguia entender através das parábolas, né? Isso. E o bom vendedor é aquele que conta histórias. E eu venho de onde? Pernambuco, Nordeste, que o povo já não gosta de contar história. Aí o povo fala que os melhores vendedores estão na região do Nordeste. O bom vendedor, o povo brinca que é o vendedor de rede. Quando alguém vende tão bem que uma pessoa fala, meu Deus, tu parece que é vendedor de rede, porque tu vende muito bem. Porque o vendedor de rede, ele chega com a rede pendurado nas costas, batendo na sua porta, e com 10 minutos ele tá ali na sua mesa almoçando com você. Você não tem nem onde botar a rede, daqui a pouco você comprou 3. Comprou 3 e tal, e deu o almoço para o vendedor, né? E já para a gestão pública, você percebe uma diferença muito grande ou os problemas necessariamente são os mesmos? Isso é o que tem me matado, né? A gestão... Eu venho de um estilo desafio é maior, né? Eu venho de um estilo de gestão privada. Porque não dá para resolver tão rápido no público, né? Eu venho de um estilo de gestão privada que eu tenho autonomia e só depende de mim os resultados, entre aspas, que eu falo de mim, mas tem uma equipe toda comigo. Mas é mais fácil da coisa acontecer porque tá todo mundo querendo um resultado rápido. Porque ou eu dou um resultado rápido ou o cara vai à falência. Então ele precisa de rapidez. Na gestão pública é tudo, vamos fazer, bora ver,
tem que ir ao Tem processo. uma licitação que às vezes demora um ano ou mais. Aí tem a licitação, aí tem não sei o quê. Então, assim, é muito... O serviço público hoje, ele é muito burocrático. Então, eu tenho sofrido com isso, porque eu sou muito imediatista. E quando algo não acontece de forma imediata e eu quero ver a coisa acontecer, aí me mata. E no serviço público realmente tem a dinâmica que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, porque depende de vários fatores. E muitas vezes tem um projeto em andamento e aí muda o governo, aí Quebra tudo. volta para estaca zero e às vezes é até modificada as prioridades. Aquilo ali fica... Quando eu Tem que entrei, recomeçar, né? aí não, vamos analisar e tal. Eu peguei e disse, eu vou fazer algo... E o pessoal pensa que é fácil, né, o serviço público. E Eu não peguei é. e falei, eu disse, eu vou fazer algo sem dinheiro e algo que vai dar um impacto muito grande na minha primeira semana como diretor do PROCON da capital. Hoje você é Aí- diretor no PROCON. Isso. Aí eu falei, eu vou fazer algo que em uma semana eu vou dar um resultado que ninguém fez em 4 anos e eu vou dar um impacto muito forte sem gastar R$1. É o quê? Aí eu criei um projeto chamado, foi o Comércio Consciente. Aí o que é que eu fiz? Mapeei a cidade, desde a região norte até a região sul, mapeei alguns comércios e eu e a equipe do PROCON, criamos a operação Comércio Consciente, ou nós íamos no comércio, eu tinha um monte de livro por isso que eu digo, gente, quando quer fazer, não espera não, faz. Eu tinha um monte de livro de Código de Defesa do Consumidor parado, um monte lá, parado para distribuir. Aí eu disse, cara, vamos fazer a operação Comércio Consciente, vamos pegar esses livros, vamos para a rua, vamos abordar o comerciante, conversar e orientar, e no final dar o Código de Defesa do Consumidor. Mobilizamos Globo, Record, SBT, RedeTV, portais de notícias, todo mundo achou o projeto top, algo que não tinha sido feito. E quando eu chegava no comércio, aí eu perguntava, o senhor tem Código de Defesa do Consumidor? E ele falava, não tenho. Aí eu falava, o senhor sabe que se o senhor não tem o Código de Defesa do Consumidor, o senhor pode levar uma multa de R$1.064. Aí ele já ficava apreensivo. Ele, e agora? Eu digo, não se preocupe não, eu vou te dar de presente aqui o Código de Defesa do Consumidor. Deixa ele exposto, porque tem que ficar exposto. E outra, agora a gente vai fazer uma análise do seu comércio e vai te orientar onde o senhor está errando para o senhor não errar e não ser aplicado uma multa. Porque não só existe o PROCON da capital, tem um PROCON do Estado. Então, às vezes, a gente orientou o senhor aqui, a gente saiu e o senhor demorou para aplicar as mudanças, vem o PROCON do Estado, que não sabe, vem lá e aplica a multa. Então, o senhor é prejudicado do mesmo jeito. Então, eu estou aqui para lhe ajudar. Então, eu quis levar uma ideia para o comerciante de que o PROCON não estava para ser o vilão do comerciante, mas estava para ser o parceiro, de orientar, ajudar, evitar uma multa. E nós chegávamos, exemplo, frigorífico do mercado. É obrigatório ter a placa com os valores. Não tinha, eu chegava, é obrigatório, se eu não tem, a gente vai lhe dar um prazo de 7 dias, agora... Que é o adequado, né? Sim. Porque o próprio órgão de fiscalização não custa nada, porque às vezes a pessoa é desinformação. O empreendedor brasileiro, ele está com tanta vontade de empreender e as dificuldades são tão grandes, o excesso de burocracia, Isso. que às vezes ele faz não saber. Isso. Tanto se ele soubesse... E ele vai até lá a correria não procura saber. faz. Às vezes ele tem outras prioridades, né? Isso, na correria do dia a dia ali de querer fazer o comércio dele andar, ele não vai procurar parar para estudar o que pode e o que pode no Milhares de leis Isso. aplicadas a uma situação tão simples, né? Então, às vezes não custa nada você orientar primeiro para depois Isso. buscar E eu a sei, punição. porque como eu trabalho com um comerciante de Palmas, eu ajudo eles, né, com as consultorias, eu entendo a dor que eles passam. Então eu digo, cara, eu não vou ser o vilão de chegar e aplicar logo uma O multa. fiscal não pode ser insensível a esse ponto, Isso. até porque até os recursos para gerir o órgão que ele trabalha e os próprios pagamentos dele depende Até dos impostos que ele paga. Isso. Ele paga imposto de funcionário, ele paga imposto de Isso. mercadoria, tudo é imposto. Aí depende que o comércio flua bem na nossa capital, né? Isso. No estado inteiro. E aí nós chegamos e orientamos, olha, coloca a placa aqui no açougue, chegamos, esse material aqui não tá legal para ser exposto, guarda ele, né, descarta. Então a gente orientou primeiro, rodamos essa capital inteira, entregando código, e tinha muito, por incrível que pareça, muitos estabelecimentos da capital não tinham Código de Defesa do Consumidor. Alguns nem sabiam, E né? alguns nem sabiam. Então, aí quando a gente falava, não sabia, tá aqui, presente para você, agora deixe exposto. Então, a gente evitou isso. E gastamos quanto? Apenas o combustível para rodar na cidade, ajudando o empresário, que é quem gera emprego e renda dentro da nossa cidade. E paga Faz os com que a impostos nossa em dias. cidade seja melhor, né? O empreendedor é que faz a nossa cidade movimentar e ser Então, melhor. assim, quando se quer... Então, eu trouxe uma metodologia do privado para o público.
fazendo com pouco, porque o privado é assim, você tem que fazer mágica com pouco. Então eu disse, cara, não vou esperar milhões chegar para mim fazer uma ação. Não, eu vou fazer com pouco. Eu tenho o quê? Eu tenho combustível? Tem. Eu tenho livro aqui sobrando? Já Tem. tem a estrutura toda Eu pronta, tenho a estrutura, eu tenho um fiscal para ir comigo? Tem. Então bora, tá esperando o quê? Então vamos fazer a coisa acontecer. Não vamos ficar dentro de uma sala, no ar-condicionado, com a bunda para cima, sem fazer nada. Vamos fazer alguma coisa, ajudar o povo. E pro futuro? Você é um cara jovem ainda, você tem um pouco mais de 30 anos e já desbravou tantos ambientes aí, né? E teve sucesso na maioria deles. Seus projetos futuros, tem alguma coisa assim que você, poxa, isso aqui é os meus próximos 5 anos, pelo menos, né? Você tem alguma coisa em mente, assim, que você possa falar? Porque nem sempre a gente gosta de estar falando do futuro pra ninguém, né? Botar gosto ruim. Mas, assim, a comunicação, eu posso dizer, Silvio, que eu cheguei no meu topo. Eu queria chegar onde eu cheguei, eu já alcancei, graças a Deus, né? Passei por praticamente, só não passei pela Globo, mas atingi o que eu queria atingir na comunicação. Mas e tá hoje... aberto a convites? Tô, né? Mas assim, não é algo que eu diga, cara, tá aqui. Mas se chegar um proposta convite, for boa, né? eu tô aceitando. Já dizia Silvio Santos, eu sou dono do SBT, mas se a Globo me chamar, eu vou. Se o próprio Silvio Santos falava, né? Então, assim, mas é algo que hoje, né? Eu vejo muito a gestão privada. Eu amo a área de gestão privada, é o que eu gosto de fazer, né? E me vejo daqui a 5 anos muito forte nessa área de gestão privada, né? Eu então, o seu demais. foco agora é na esfera privada, Isso. na área de consultorias e gestão. É porque, Silvio, é tão bonito e tão satisfatório você ver uma pessoa que estava à beira do abismo, desesperada, porque eu falo que quando o empresário ele monta, pequena que seja a empresa, ele abdicou do seu tempo, ele muitas vezes saiu de um trabalho ali formal, pegando toda a rescisão, investindo todo o dinheiro todo o seu capital naquele projeto. Às vezes pega emprestado. Às vezes pega emprestado, faz empréstimo para abrir uma empresa pequena e aí começa a sonhar, aí começa a perder noite de sono, começa a investir o tempo, começa até a atrapalhar o relacionamento dentro de casa, porque suas energias estão todas indo para aquele projeto e no final o projeto ele não acontece. Ele não quer descer a ladeira, né? Ele quer subir de foguete. Isso, e o projeto não acontece, e ele se frustra. Cara, meu tempo, meu dinheiro, e agora, o que é que eu vou fazer? Meu sono de madrugada que eu estou perdendo. Então, eu mexo diretamente com o sonho, eu mexo diretamente com a finança e eu mexo diretamente com a transformação da vida daquela pessoa. E não tem nada mais satisfatório do que você ver uma pessoa que estava à beira do abismo saindo dele e recomeçando a sua vida através de algo que Deus colocou como propósito de ajudar pessoas. Isso é bom demais. Maravilha. Então, agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, duas. Uma para o jovem, que ainda não decidiu o que vai fazer da vida, que está aí meio... Ou aquele que decidiu, mas está meio desmotivado. E também para o cara que já está mais velho, assim, que pensa em fazer uma transição de carreira, que já está cansado, saturado aí de ter uma atividade já há muito tempo, ou não deu certo, ou mesmo que deu certo, ele quer inovar. E você é um cara que inova muito em mudar de ramo, né? Então, o que você deixa de mensagem para esse público? Primeiro, para você jovem que está nos assistindo aí no Esfera Podcast com meu amigo Silvio, é o seguinte, não tenha medo de arriscar, não tenha medo de tentar, não tenha medo de meter as caras e colocar o peito ali, né, para enfrentar os desafios. Eu sei que não é fácil, né? Eu comecei muito cedo enfrentando desafios porque eu tinha um sonho, eu tinha um desejo de alcançar algo e nunca se contentar onde você está. Se tá bom, pode melhorar. Né? Se melhorou, pode chegar a uma esfera maior, né? Então, não se contente. Saia, feito a gente falou, saia da zona dali que não é o conforto, mas é a zona de acomodação. De acomodação, né? Saia da zona de acomodação. Gente, foca. Eu sempre falo essa palavra que tem 4 letras. Foco. Você quer alcançar algo? Eu costumo dizer, seja igual aquele instrumento que coloca no cavalo, que é assim. Você já viu? Ele é assim. E ele, por que aquilo? Para não perder o foco. O cavalo, ele anda com aquele instrumento aqui assim, que se tira, ele começa a olhar para lá, ele começa a olhar para cá, ele vai para lá, ele não sabe para onde ele vai, ele fica perdido. São distrações que vão tirar ele do objetivo. E é distrações que tiram o cavalo do objetivo, que é andar para frente. Deixa para tirar isso aí quando você já tiver chegado no lugar no seu objetivo, né? Então você jovem que está começando agora, não fica assim,
olhando, a voz que chama aqui, a voz que chama ali, a voz que chama... Não foca. Você quer alcançar, pronto, eu consegui meu objetivo, agora eu vou pro próximo nível, agora eu vou pro terceiro nível, e assim Aí sucessivamente. você tira um pouquinho pra ver o que tem em volta, né? Aí Pra tira um descobrir pouquinho. o novo objetivo. Isso, Aí que- você coloca de volta. Que foi o que eu fiz. Tirei, olhei, eu digo, peraí, eu acho que aqui já foi, aqui já tá bom, vamos para um próximo nível. Coloquei novamente, tá, olhando só pra frente. Ah, não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. Só pra gente finalizar, Silvio, tem uma pequena história. Quando eu tirei minha DRT de jornalista, eu era operador de controle remoto, estava indo pra repórter, e aí eu me lembro como um apresentador de televisão chegou pra mim, trabalhava comigo, aí ele chegou pra mim e falou, você nunca vai ser um jornalista, você nunca vai ser um repórter, você nunca vai ser um apresentador de televisão, porque eu estudei não sei o que, fiz pós não sei de que e tal. Aí eu peguei e só falei pra ele, beleza, cheguei em casa, chorei, rapaz, mas eu chorei. E aí eu cheguei no outro dia, todo triste, eu digo, rapaz... Tem gente que vive disso, É, né? De aí eu peguei e disse, desmotivar os não outros. vou ser repórter nunca, vou ser apresentador. Uma amiga minha que trabalha comigo chegou e disse, meu filho, não escuta o que ele tá falando não, é seu sonho? Eu disse, é. Vá pra cima, meu amigo, nada lhe para não, vá-se embora. E aí foi onde eu coloquei o instrumentozinho do cavalo aqui do foco, pá, tirei minha DRT, cheguei, pá, DRT de jornalista. Ah, mas você... repórter. Ah, mas apresentador de televisão. Pá, rede nacional. Ele nunca apareceu em rede nacional. Eu, pá, rede nacional. Aí eu digo, olha só como Deus tem a capacidade de mostrar que quando Ele quer, você pode ser o menosprezado que for, mas as coisas acontecem. Então foca, você já foca, coloca teus projetos, não escuta o que falam, não perde, não se perca nas distrações, porque você alcança. E faça aquela velha pergunta clichê. Onde eu quero estar daqui a 5 anos? Quero estar aqui, fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário? Eu quero realizar os meus sonhos? Coloca os sonhos no papel, você jovem, principalmente está começando. Coloca 5 sonhos. Uma viagem, um carro que você queira comprar, uma casa que você queira ter, coloca 5 projetos. E aí vai alcançando eles. Cada vez que você risca um, dá vontade de riscar o segundo, dá vontade de riscar o terceiro. E assim sucessivamente. E o recado que eu deixo para quem já viveu muito, aproveitou muito, né? Nunca é hora de parar. Sempre é hora de inovar. Então, você que já viveu demais, inova, gente. Sai ali da mesmice e se reinventa, porque o mundo ele é feito de quem está se reinventando. Uma vez eu estava numa palestra lá do SBT de Pernambuco e o dono, que era dono de uma rede de supermercado, chamava Compre Bem, que a Walmart comprou, se tornou Walmart. O homem é bilionário. Ele falou assim, na minha empresa, daqui a 10 anos, só fica quem se reinventa, só fica quem sabe fazer de tudo um pouco, porque quem souber fazer apenas uma coisa, eu não quero, não serve para estar comigo. Tem que saber carregar um cabo, tem que saber editar um vídeo, tem que saber fazer uma reportagem, tem que saber... Infelizmente, nós estamos caminhando para esse futuro que ele falou há 10 anos atrás. Ele falou, ele tinha uma visão há 10 anos atrás de hoje. Ele falou, lá na frente, só vai sobressair os melhores, aquele que sabe fazer tudo. Quem não for multitarefas vai ficar porque pra trás. a empresa ela quer uma Você pessoa que quer sabe alguém fazer que tudo. faz só uma coisa ou um mesmo profissional que faz 5, 6 coisas Isso, diferentes? porque hoje, infelizmente, o mundo está muito acelerado, muito rápido, as pessoas precisam se atualizar. Então não pense que você já chegou, tá bom, não. Agora é que precisa se reinventar. Por quê? Temos chat GPT, que Isso faz tudo. Isso não é novo, né? Porque muito antigamente as pessoas sabiam fazer de tudo. O cara era trabalhava até mais, sabia arrumar o carro quando quebrava, sabia fazer até coisas que não tinha nada a ver com isso. Todo mundo tinha que fazer tudo porque não tinha tanta disposição. Depois veio as especialidades. Isso. E aí agora já tá voltando nessa questão do multitarefas. Do né? multitarefas. Porque hoje tem um chat GPT que faz tudo. Você quer digitar um texto, ele vai lá, digita o texto para você. Você quer que ele monte um projeto para você, ele monta um projeto inteiro para você. Então o mundo tá ficando acelerado e atualizado. Se você não se atualizar, se você não procurar estar um nível à frente, meu amigo, você vai ser engolido. E eu tenho amigos profissionais da área de comunicação, ótimos, excelentes, que foram engolidos pela inteligência artificial, que foram engolidos pelo o mundo acelerado que nós estamos. E são ótimos profissionais, mas foram engolidos por quê? Porque achavam que já vivi demais, já aprendi demais, tá bom. Gente, nunca tá bom. Se alguém faz o mesmo que eu faço, mais eficiente, usando a tecnologia, com certeza ele vai pegar o trabalho que eu iria fazer, né? Então, o recado que eu deixo para quem é experiente é isso. Nunca é hora de parar. É sempre hora de se reinventar. Sensacional. E esse
É Otávio Pernambucano, nosso convidado de hoje. Agradeço muito a sua presença aqui, ter aceitado o nosso convite para compartilhar conhecimento, compartilhar um pouco da sua vida, da sua trajetória com a nossa audiência. Muita gente pode, com certeza, vai se inspirar, né, com esse episódio, com as informações que você trouxe, com sua história de vida que é muito boa. E fica o convite, né? Porque eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para falar e sobre áreas específicas. Já está feito o convite aqui Bom formalmente. demais. E agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, você que é da audiência do Esfera Podcast, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, no YouTube, curta, comente, compartilhe aí com seus amigos, e lá no Esfera Podcast, no Instagram também, @Esfera Podcast, e o @Otávio Pernambucano lá Isso para mesmo. você saber mais sobre gestão de pessoas, gestão de empresas e muito mais, e o perfil dele, do que ele faz lá na TV, né? Conhecer No um rádio pouco da também. história, do rádio também. É sempre bom você estar se inspirando, você que gosta aí da área de comunicação, tá aqui a pessoa perfeita para te incentivar e para mostrar para você como que é essa realidade. Trazendo sempre informação de qualidade, de forma realista. Aqui não vendemos ilusões para você, dizendo que você vai ficar milionário depois de comprar um curso. Aqui não vendemos curso, pelo menos não ainda. Aqui nós entregamos comunicação gratuita e de qualidade para você. Esse é o Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca e fiquem com Deus.